Eu estou fazendo esse vídeo hoje para responder algumas perguntas que me mandam. Então eu selecionei as mais frequentes e as mais importantes, algumas mais importantes, para responder. Antes, para quem não me conhece, eu sou Reginaldo Cerqueira, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, terapeuta de constelação familiar de Bert Hellinger e hipnoterapeuta. E os últimos 30 anos eu militei na saúde em duas grandes áreas, a epidemiologia e a psiquiatria. E é a psiquiatria que exerceu no passado e ainda exerce em mim uma grande fascinação. A primeira pergunta que eu selecionei, dentre várias, e essa se repete, é a seguinte: toda a minha vida sempre pensei em termos catastróficos. Como eu mudo meu padrão de pensamento? Essa é uma pergunta de milhares de anos. Então a humanidade, os grandes sábios da humanidade sempre buscaram a resposta para essa pergunta: como eu mudo meus padrões de pensamento? E a pergunta talvez mais importante: por que eu devo mudar meus padrões de pensamento? Há 2.600 anos atrás, um grande mestre da humanidade declarou o seguinte: tudo começa com o pensamento. O pensamento é o início de tudo. E que a nossa realidade, ela é criada pelo nosso pensamento. Ora, aí está a resposta do porquê, da importância de se mudar o padrão de pensamento. Mas falar é fácil. Como eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Você deve entender, essa pessoa que me fez a pergunta, pensamentos catastróficos, que ela tenta mudar, e ela acaba achando que a mente tem vontade própria, que ela não muda porque você deseja que ela mude. O que você deve entender é que ela é catastrófica porque está obedecendo à sua vontade. É você que treinou sua mente para ter pensamentos catastróficos. E aí é só você analisar como está a sua vida para você perceber que o seu mundo interno catastrófico se projeta para o seu mundo externo. Mas, professor, fui eu que fez isso? Sim, foi você que fez isso. Nós não vamos fazer uma discussão profunda sobre o aparelho psíquico de Freud, sobre a neurociência, nada disso. Vamos partir para coisas muito pragmáticas, muito práticas. Como que a mente aprende e como que ela repete o que aprendeu. E o mais importante, como você manda sua mente fazer o que ela faz. É você e ninguém mais. Você treinou sua mente dessa maneira. E a primeira fase desse treinamento é a repetição do padrão. No início, você teve um pensamento catastrófico a partir de uma situação do seu dia a dia. E aí? Você passou a repetir esse pensamento, até que ele fosse gravado na sua mente. E aí ela passa a reproduzir isso de forma automática. Então entenda,
a primeira fase do treinamento mental é a repetição. Como eu reverto? Da mesma forma. Eu reverto isso treinando ela de outra maneira. É assim que se faz. Mas isso não é fácil. Muitas vezes, o indivíduo precisa de ajuda externa para mudar esses padrões. Não é à toa que a história está repleta de relatos de pessoas procurando mestres, de pessoas procurando terapeutas, de pessoas procurando quem as ajude na mudança desse padrão. Simplesmente porque o padrão se torna tão pesado, tão cristalizado, tão forte, que muitas vezes o indivíduo sozinho não consegue mudar. Mas nós vamos fazer o seguinte: como esse padrão foi estabelecido pela repetição, o processo é repetir outro padrão. E aí eu disse a você que a repetição é apenas o início do treinamento. Por que eu digo isso? Porque você tem uma forma de se comunicar com sua mente que é diferente da forma como eu me comunico com outra pessoa. Ou seja, não é dizendo para minha mente assim: mude seu padrão de pensamento, pense em coisas boas, pense em coisas legais. Não é assim que se comunica com a mente. Existe uma forma de fazer isso, existe uma maneira de se comunicar. E comunicação é uma coisa extremamente importante. A mente se comunica através de imagens, símbolos e emoção. A emoção é a cola. É a emoção que fixa o padrão. Então, primeiro, eu vou imaginar uma cena em que eu estou bem, em que eu estou feliz, em paz, em harmonia. Essa é a cena. A segunda coisa, eu vou eleger um símbolo para essa cena. Pode ser qualquer coisa. Nas religiões oficiais, a maioria delas utiliza uma imagem de um homem santo. Essa imagem é o símbolo. E o terceiro elemento é a emoção. Então, quando você imaginar a cena, imagine essa cena tendo ao seu lado o símbolo, que pode ser qualquer coisa. E quando imaginar a cena com o símbolo ao seu lado, o faça com emoção. Então, quando eu estiver imaginando aquela cena belíssima, com um sol brilhante, com uma relva verde, salpicada de flores coloridas. Quando eu imagino essa cena, eu ao mesmo tempo sinto a emoção que essa cena deve viver. Então, quando eu estiver imaginando, a imaginação criativa, ao mesmo tempo, eu confiro a essa imaginação emoção de alegria, felicidade, harmonia,
paz. E é assim que essa cena se fixa como um padrão de pensamento. Lembre-se que você já fez isso no passado, com cenas catastróficas. E é por isso que ela se fixou. Então, sua mente não está fazendo nada mais de que obedecer à sua ordem. Vamos mudar isso. Vamos fazer diferente. Vamos fazer de uma maneira em que sua mente produza imagens, emoção de progresso, de abundância, de realização de desejos. Que nós imaginamos no nosso mundo interno se projeta para a nossa realidade. É assim que nós vamos fazer.